Hoje nós vamos falar sobre um dos personagens mais icônicos de Star Wars. E assim, cara, a gente vai falar de coisa grande mesmo assim, personagem importantíssimo. E claro, estou falando do R2-D2. É óbvio. Esse astromecânico de Naboo que já salvou a galáxia várias vezes. Isso é muito importante de ser pontuado. E tem mais história que muita gente por aí. Sejamos honestos. Ele é extremamente inteligente, tem vários gadgets, super úteis que vão desde, sei lá, arminhas de choque até pins para hackear painéis do Império, inclusive pequenos jatinhos assim nas pernas, mas tem uma coisa que o R2-D2 ainda não faz. Mas as novas máquinas da linha Touch, da 3, fazem muito bem, que é café. A Três Corações lançou mais duas máquinas da linha deles limitada de Star Wars. E como a gente tá falando do R2-D2 nesse vídeo, vamos começar por ela. Em uma das máquinas nós temos os heróis droids, de um lado R2-D2, do outro lado o BB-8 ou BB-8. E se você é um cara mais das trevas, que talvez seja o meu caso, temos também a máquina Darkseid, onde temos Stormtroopers de um lado com Caças TIE e do outro lado o todo-poderoso Darth Vader. E são 50 tipos de bebidas que a máquina faz. É muita coisa. Como café expresso, café filtrado, cappuccinos e chás, obviamente. E fica entre nós aqui, o cappuccino de avelã é um esculacho. Lembrando que as máquinas A3 são as únicas com 5 anos de garantia. Vamos fazer o seguinte, vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você conferir as novas máquinas A3. E não o suficiente, eu vou jogar aí para você um cupom, cara. Usa o cupom CAFETEIRA20 para conseguir 20% de desconto, mas corre que são edições limitadas, link aqui na descrição, clica lá e usa o cupom CAFETEIRA20. Mano, olha essas lindezas, dá uma olhada lá no site, vou deixar aqui bonitinho, é nóis. Obrigado, 3. A primeira curiosidade que eu acho interessantíssima sobre o R2-D2 é que ele foi criado pelo George Lucas, obviamente, lá no filme de 77, que é o primeiro filme de Star Wars. Hoje é o filme 4, mas é o primeiro filme de Star Wars. Mas você sabia que ele foi inspirado nos ajudantes mecânicos de filmes antigos de ficção científica? A ideia era justamente montar um droide que fosse pequeno, versátil e capaz de expressar as suas emoções sem precisar falar nada, apenas com o seu barulho, com o seu jeito de andar, seu jeito de se mexer, o que é algo, vamos combinar, muito à frente do seu tempo, tendo em vista que a gente tá falando do final da década de 70, cara. O nome R2-D2, ele surgiu durante a edição do filme American Graffiti, que é um filme dirigido pelo George Lucas. Durante o processo da produção do filme, o editor de som pediu Reel 2 Dialogue 2, ou Rolo 2, Diálogo 2. E ele abreviou isso como R2-D2, entende? É daí que surgiu. O George Lucas ouviu isso e falou, cara, R2-D2 é uma pronúncia interessante, o som, a sonoridade disso é muito boa, e ele trouxe para o personagem. Isso é uma coisa que Star Wars tem muito, cara. Os nomes dos droids, eles são muito sonoros. Então, C-3PO, B2EMO, sabe? É uma coisa que não é muito travada pra você falar. R2-D2, você faz numa puxada só, essa é a parada, basicamente. E ainda falando na inspiração da criação do personagem, vamos para a curiosidade número 2, que é justamente a inspiração da criação do R2 e do C-3PO. Porque, obviamente, não tem como falar do R2 sem citar o C-3PO, que eles são os parceiros inseparáveis. Eles foram inspirados na dupla de servos do filme A Fortaleza Escondida, do Akira Kurosawa, um dos grandes cineastas que o George Lucas se inspirou para criar Star Wars. Isso não é uma coisa nem escondida, na verdade, o George Lucas fala disso abertamente nas entrevistas. A gente parava pra pensar, tipo, os Jedi são meio que uma mistura de Cavaleiros da Távola Redonda com, por exemplo, sei lá, samurais ou ronins, coisas assim, entende? Toda a parte também contemplativa do filme é muito inspirado em cinema japonês, e aí que a gente olha, por exemplo, para Akira Kurosawa. E a personalidade dos dois é meio parecida com a do filme, então o C-3PO é um personagem que reclama de tudo, enquanto o R2-D2 sempre dá um jeito de resolver as coisas e muitas vezes sem precisar da ajuda do C-3PO. Quase nunca, na verdade. E vamos para a curiosidade número 3, que agora a gente entra de vez no cânone de Star Wars, na história de Star Wars. Cara, é interessante a gente pensar que o R2-D2, ele sempre soube de tudo. E de tudo assim, tô falando do maior segredo da franquia? Pois é, o R2 sabe. Existe um problema, claro, quando a gente analisa a linha do tempo do personagem durante todo o tempo da franquia. Na trilogia prequel, foi estabelecido que o R2-D2 estava presente em praticamente toda a história de Anakin Skywalker e do Obi-Wan. Ele lutou nas Guerras Clônicas, como a gente falou aqui, ele é um droide de Naboo. Ele invadiu bases, coletou informações vitais sobre a República e também sobre os separatistas. Mas é aí que surge a dúvida, né? Beleza, se o R2-D2 estava lá com Anakin, com Obi-Wan, conheceu o Padmé, participou
de um monte de aventura, por que ele não contou nada pro Luke na trilogia original? A gente sabe que, bom, dentro aqui do mundo real, a trilogia prequel, a trilogia prequela, ela se passa no passado da trilogia original, mas ela saiu mais de 20 anos no futuro. Então, realmente tem essas incongruências, mas dentro do cânone não tem muito mais explicação. Dentro da história, ainda fica um pouco de buraco nisso. Ele poderia ter falado, sei lá, que o Obi-Wan já conhecia o Anakin, que o Darth Vader era pai do Luke, ou até revelado informações valiosas sobre o Império, porque o Império surgiu da República. E aí você vai falar pra mim, Norton, mas no final da Vingança do Sith, o Bail Organa, pai da Leia, ele manda apagar a memória dos droids. Então, isso é um erro, na verdade, na dublagem, cara, porque em inglês, no idioma original do filme, ele fala pra apagar a mente do droid de protocolo. Por isso, inclusive, que depois fecha no C-3PO, olhando assim assustado. E droid de protocolo é justamente o C-3PO. Droid astromecânico seria o R2-D2. Então, pelo que a gente sabe, o Bail Organa mandou apagar justamente a mente do C-3PO, que é quem fala na real, né? O R2-D2, a gente sabe que ele fala binário e tal, mas ele não é considerado um droid falante que fala com humanos, por assim dizer. Ou seja, até segunda ordem, o R2-D2 de fato manteve tudo isso na sua memória. E aí fica a dúvida, será que ele sabia mesmo? Será que em algum momento vão contar pra gente que apagaram a memória dele durante ali o período imperial e a gente não sabe? Ou será que ele simplesmente escolheu ficar quieto e andar com o Luke mesmo só pra ajudar, sem falar muita coisa? Isso, obviamente, permanece um dos grandes mistérios da saga, mas aí já puxa a gente pra curiosidade número 4, porque assim, se o R2 sabia de tudo, existe um outro personagem que também não só sabia de tudo, como também reconheceu o R2-D2 e pagou de maluco. Estamos falando do Mestre Yoda, quando o Luke pousa em Dagobah, tem ali um confrontinho entre aspas, entre o Yoda e o R2-D2? Então, tivemos a confirmação recentemente no livro Star Wars From a Certain Point of View, do filme 5. Esse livro ele conta os acontecimentos do filme 5, só que de outros pontos de vista. Então, o piloto que estava do lado do Luke, o que o Yoda estava fazendo antes do Luke chegar e tal. São vários autores diferentes contando partes dessa história. É um livro bem interessante, na real, só tem em inglês por enquanto, infelizmente. E é um capítulo justamente onde o Yoda vê o Luke chegando na sua X-Wing. E é curioso que o livro descreve que ele fez essa conexão de uma maneira de fato curiosa, porque ele percebe que o Luke chegou acompanhado com o droid do Anakin, e o droid parece que está andando do lado do Anakin. Tipo assim, reforçando a semelhança entre os dois, que é o que depois o Yoda fala. Reforça que o Luke parece um pouco seu pai. Ele fala um negócio tipo assim, é óbvio que o droid tá andando com o Luke, ele tá andando com o droid do pai dele. É bem bonitinho, fala sério. Mas depois ele saiu na porrada com o R2-D2, dando bengalada no R2-D2, ou seja, o velho pagou de maluco, não tem como. Claramente, um detalhe sutil, claro, não altera em nada no cânone, igual, sei lá, o passado que tem um furo gigante, mas claro, traz uma nova camada pra essa discussão, né? Cara, e se eu te falar que é canônico no universo de Star Wars que o R2-D2 é um personagem rico? Assim, talvez não o suficiente pra, sei lá, comprar uma lua, que isso é um sinal de riqueza em Star Wars, mas rico o suficiente pra fazer uma missão, contratar 2 caçadores de recompensa caríssimos, e inclusive uma nave, e, mano, pagar por isso tranquilamente. O que de fato é muito dinheiro, tá? Na série de quadrinhos Star Wars Dark Droids The Squad, escrita pelo Mark Guggenheim, junto com o Salva Espin, o R2 remonta a equipe de Squad, só que dessa vez no período da Rebelião. Ou Esquadrão D, né, como você quiser pronunciar. Lá em The Clone Wars vimos o Esquadrão D, que é Esquadrão Droid no caso, ele era um grupo justamente de droids se metendo em confusão durante a guerra e tal, é bem legal esse arco, mas aqui ele traz o grupo de volta em uma formação completamente diferente. Na fase dos quadrinhos, nossos heróis estão lutando contra uma IA senciente chamada Scourge, que está tomando e controlando corpos de droids por toda a galáxia, e justamente quem é, sei lá, um dos primeiros droids que o Scourge conseguiu capturar? O C-3PO. Então o R2-D2 não pode deixar o amigo dele cair na mão dessa IA que tá controlando droids. E para resgatar o seu amigo, ele contrata o IG-88 e o Forlon, além do 000, que é tipo um C-3PO do mal, mas não foi contratado. Ele foi lá pra ajudar porque o Scourge também pegou o amigo dele. A questão é que o IG-88 menciona que o R2-D2 tem um substancial amontoado de créditos, o suficiente para contratar 2 caçadores de recompensas caríssimos e também fretar uma nave para a missão. E aí fica a dúvida, é um droid pagando por 2 caçadores de recompensa droids. Beleza, até aí
até que vai, mas de onde que veio esse dinheiro, que não é pouco dinheiro, fretar uma nave, tipo, sem alarde no período da rebelião é muito caro, ainda mais contratado os caçadores de recompensa, mas de onde que veio esse dinheiro? De onde o R2-D2 catou essa grana? Será que, tipo, o R2-D2 estava roubando do Império, ou até roubando da própria rebelião? Aí eu não acredito tanto, mas do Império eu acho que quase certeza. Será que ele tem uma conta falsa, fingindo que ele é orgânico, tipo, num banco? E o mais importante, de quanto dinheiro estamos falando? Por que eu falei que eu acho que ele rouba dinheiro do Império? Porque assim, nos quadrinhos de Star Wars, a segunda fase ali, depois do Império Contra-Ataca, o Luke começa a viajar por vários lugares que ele descobriu que tem templos Jedi ou alguma coisa assim, tipo poços avançados Jedi escondidos pra ele dar uma olhada. E como que ele descobriu que existem esses lugares? Tipo esses mapas, assim, esses pontos no mapa, no caso. O R2-D2 roubou do Império. Então toda vez que eles estavam hackeando algo do Império, ou sei lá, abrindo alguma coisa do Império, um computador, alguma coisa assim, ele tentava achar informação sobre templos Jedi ou postos Jedi e guardava para mostrar pro Luke. Ou seja, quem me garante que do mesmo jeito que ele pegava informação sobre templos Jedi, ele também não desviava créditos do Império. E, mano, é a cara do R2-D2. Tem um fundo ali de garantia pra precisar caso de alguma emergência, pra usar caso tenha alguma emergência. Tipo assim, o C-3PO foi sequestrado, precisamos salvá-lo. E, bom, vai ter que ser um negócio que um droid vai ter que resolver. E aí, no caso, faz sentido. É total a vibe, porque ele é reclamão, ele é porradeiro, ele é lutador. E é óbvio que ele tem dinheiro escondido, gente. É a cara do R2-D2 isso. E aí, curtiu as curiosidades sobre o R2-D2? Comenta aí sua teoria de onde que veio essa fortuna, de onde que você acha que ele tirou essa grana. Não esquece de comentar e, por favor, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal que a gente tá na meta de chegar a 200 mil inscritos. Por favor, me ajuda, vê se você tá inscrito, se você não tiver, se inscreve, se torne membro que você ajuda o canal financeiramente falando. E também, cara, saiba que eu vou deixar link aqui embaixo na descrição, é o primeiro link bonitinho pra você ir lá e conhecer as máquinas novas da 3. Não esquece de usar o meu cupom que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, clica no link aqui da 3, tá? Por favor, me ajuda muito. É nóis, valeu, falou, tchau!